Olá pessoal, me chamo Douglas, somos alunos do Senai. Juntamente com a equipe a gente vai falar um pouco de eletricidade e seus conceitos. Meu nome é Antônio Márcio. Meu nome é Paulo Ricardo. Sou Cláudio Omar. Sou a Ivani. Sou o Guilherme. Venha com a gente entender um pouco de eletricidade. Olá, sou Cláudio Omar. Falarei um pouco sobre os conceitos da eletricidade. A eletricidade é uma forma de energia que ajuda a ligar e funcionar equipamentos, como televisão, lâmpada, celular e etc. Mas podemos compreendê-la como todos os efeitos que as cargas elétricas produzem sobre a matéria. Assim como o corpo precisa de sangue para funcionar, os aparelhos eletrônicos contam com a eletricidade para ligar e executar suas tarefas. Porém, ela pode ser perigosa se não for tratada com cuidado. Olá, eu me chamo Ivani. Eu vou falar um pouco do que é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é a característica como um fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, elas se movimentam de uma forma orientada. Ela é uma das grandezas fundamentais da física, porque sem a corrente elétrica, nenhum aparelho eletrônico ou eletro irá funcionar. Olá, eu me chamo Guilherme. Vou falar um pouco sobre magnetismo. O magnetismo é a parte da física que estuda a origem e as consequências dos fenômenos magnéticos, como campo e força magnética. Ele tem origem no movimento dos elétrons, estando assim intimamente ligado ao estudo da eletrostática e eletrodinâmica, compondo a grande área chamada eletricidade e magnetismo. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. Olá, meu nome é Antônio Márcio. Os ímãs são materiais ferromagnéticos com dois polos magnéticos, onde um é chamado de norte e o outro de sul. Suas linhas de força saem do polo norte em direção ao polo sul. Eles possuem a capacidade de atrair polos diferentes ou de repelir polos iguais em razão do seu polo magnético. Como os ímãs possuem dois polos, um é chamado de norte e o outro de sul. Suas linhas de força saem do polo norte em direção ao polo sul. Eles possuem a capacidade de atrair polos diferentes ou repelir polos iguais. Isso é devido à sua força magnética. Olá, me chamo Douglas e vou falar sobre os condutores. Os condutores são matérias que apresentam pouca resistência à passagem de corrente elétrica em seu interior. Quando sujeitam a uma tensão elétrica, em razão da baixa força atrativa entre os seus elétrons livres e o núcleo atômico, permite uma ótima condução de energia. Por exemplo, o sal é dissolvido em água e ele se decompõe em íons carregados positivamente, que são íons de sódio, e íons carregados negativamente, que são os íons de cloretos. Esses íons são livres para se mover e são chamados de eletrolitos. A presença desses eletrolitos na água salgada o torna um bom condutor de energia. Por exemplo, o que eu vou dar aqui. Eu vou colocar esse fio na água salgada e vai acender a luz. Preste atenção. Jamais faça isso. A NR10, que é a norma regulamentadora, diz: nunca trabalhe com eletricidade sem o devido treinamento e sem o uso dos EPIs. Agora sim, vamos ao teste. Quando você coloca o sal na água, vai gerar uma corrente de energia. Presta atenção. Ó, nada. Agora eu vou colocar o sal. Esperar um pouquinho. Ó. Entenderam? É isso. Olá, me chamo Paulo Ricardo. Eu vim apresentar para vocês a Lei de Ohm. As leis de Ohm são as bases fundamentais no estudo de circuitos elétricos. Elas descrevem a relação entre a corrente elétrica, a tensão e a resistência em um circuito. Compreender essas leis é essencial para análise e projetos elétricos. As leis de Ohm são fundamentais no projeto de sistema de iluminação, para permitir dimensionar corretamente os circuitos para fornecer a tensão e a corrente adequada às lâmpadas. Nos projetos eletrônicos, as leis de Ohm são cruciais
para determinar a resistência necessária para controlar a corrente em componentes como diodos, resistores e transistores. No setor de energia elétrica, as leis de Ohm são aplicadas no projeto e dimensionamento de linhas de transmissão e distribuição para a garantia de eficiência e segurança do sistema. A lei é representada pela forma V igual I vezes R, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. Um exemplo, se tivermos um resistor com resistência de 10 ohms e aplicarmos uma tensão de 5 volts, a corrente será de 0,5 amperes. Obrigado a todos por sua atenção até aqui. Esses são os agradecimentos da equipe Digital Elétrica. Eletricidade. Tudo que dissemos é verdade.